Termina hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Quem não enviar as informações será multado. A próxima eleição brasileira vai ser, sobretudo, marcada por essa necessidade do cidadão de assumir-se como responsável não só pelo voto, como pela construção das informações acerca do voto. Banco Central muda regras do cartão de crédito para reduzir os juros. A gente usa assinatura digital em praticamente tudo no sistema eleitoral brasileiro. Não só na urna eletrônica, como em todos os sistemas. Então é muito seguro. Olá, boa tarde. Boa tarde. Termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E muita gente deixou para acertar as contas com a Receita na última hora. De acordo com a Receita Federal, mais de 26 milhões de brasileiros já entregaram a declaração do imposto de renda, com as informações de rendimentos referentes a 2017. Este ano, 28 milhões e 800 mil contribuintes tiveram que fazer a declaração. São obrigadas a enviar as informações à Receita Federal pessoas com rendimento anual superior a R$ 28.559,70. Quem declarou e tem direito à restituição começa a receber entre os dias 15 de junho e 17 de dezembro. E quem perder o prazo será multado. De acordo com a Receita Federal, todos os anos, cerca de 1 milhão de contribuintes não presta conta ao leão. É importante que ele não deixe para a última hora, porque a penalidade pode ser alta, né? Ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido, no máximo 20% do imposto, e multa mínima de R$ 165,74. Importante dizer que a multa é sobre o imposto devido, mesmo que ele já tenha pago todo o imposto. Este advogado orienta sobre o que fazer em caso de atraso, ou se o contribuinte não tiver encontrado todos os documentos na hora de preencher a declaração. Preenche uma declaração e transmite com base nos dados que dispõe. Isso evita a multa por atraso na entrega, e depois é só fazer uma declaração retificadora, porque isso não gera multa. E hoje também é o último dia para que os partidos políticos entreguem a prestação de contas à Justiça Eleitoral. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com Henrique Amaral, que direto do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem mais informações. Olá, Henrique, boa tarde. Boa tarde a todos. A prestação de contas partidárias é como o imposto de renda das agremiações. Todo ano, as legendas precisam declarar à Justiça Eleitoral os gastos efetuados durante o exercício financeiro anterior. E o partido que não entregar a prestação de contas no prazo pode ter os repasses do fundo partidário suspensos. E hoje, dia 30, começa o prazo para que as empresas interessadas em fazer financiamento coletivo de campanha se cadastrem no Tribunal Superior Eleitoral. A vaquinha virtual é uma das novidades para as eleições deste ano. As empresas que fizerem o cadastro no TSE vão poder começar a arrecadar recursos a partir do dia 15 de maio. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Henrique. E uma servidora pública esperou mais de 10 anos para ter o direito de preferência na compra do imóvel funcional em que ela mora. Agora, o Superior Tribunal de Justiça determinou multa diária caso a União não cumpra a determinação estabelecida pela Corte. Em 2009, após mais de uma década da decisão tomada em mandado de segurança, a ministra Laurita Vaz, presidente da terceira sessão na época, já havia alertado para o descumprimento da ordem judicial. Em 2013 e em 2016, foram expedidos ofícios pelo STJ com a finalidade de obter informações sobre o cumprimento da decisão. A União atribuiu atraso aos trâmites burocráticos para a expedição dos documentos necessários. O ministro Rogério Schetti Cruz ressaltou que a desobediência a uma ordem judicial que já transitou em julgado há mais de 20 anos, constitui atentado ao exercício da jurisdição e desrespeita a autoridade do Poder Judiciário. O ministro também fixou multa diária de 0,5% do valor atual do imóvel em favor da moradora, para o caso de descumprimento do prazo de 30 dias. E uma empresa baiana não vai precisar pagar multa por ter atrasado o acerto da rescisão de um empregado que morreu durante a vigência do contrato de trabalho. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é clara. Existe um prazo para o pagamento das verbas rescisórias do empregado. O artigo 477 estabelece que o pagamento deve ser realizado no primeiro dia útil após o término do aviso prévio trabalhado,
ou até 10 dias corridos, no caso de aviso prévio indenizado. E se não houver o cumprimento do prazo, a empresa pode ser multada. Os herdeiros de um empregado da empresa baiana de alimentos, morto durante o contrato de trabalho, entraram na justiça pedindo o pagamento dessa multa prevista na CLT. Em primeira instância, o pedido foi negado. O entendimento foi que a punição não se aplica à situação de morte. Isso porque em casos como esse, há necessidade de habilitação legal dos dependentes ou sucessores para receber os valores, o que por si só já gera atraso. Mas, ao analisar o recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia aplicou a multa. A empresa, então, recorreu ao TST. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, restabeleceu a decisão da primeira instância. A ministra explicou que, por se tratar de uma forma abrupta e imprevisível de encerramento do contrato, envolve peculiaridades que tornam a aplicação da multa incompatível. A ministra afirmou ainda que esse já é um entendimento pacificado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal. A decisão foi unânime. Agora, olha só, Cadu, as leis estão cada vez mais duras para quem combina álcool e direção. Mas, Rafaela, há quem insista nessa mistura perigosa. No Rio Grande do Norte, entre 2016 e 2017, foram mais de 1.000 autuações. Desde 2008, o Código de Trânsito brasileiro passou a adotar a tolerância zero nos testes do bafômetro. As penalidades foram gradativamente ficando mais duras. Hoje, a multa por misturar álcool e direção chega a quase R$3.000. Ainda assim, na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ainda é grande o número de recursos impetrados por motoristas que provocaram acidentes graves ao dirigir sob o efeito do álcool. A Câmara Criminal tem sido bastante rígida dentro das normas no que diz respeito a preservar as decisões de primeiro grau. Mas é um segmento só, é preciso também que os juizados façam a sua parte, as autoridades policiais também façam a sua parte de inquérito de acordo com a lei, o Ministério Público também ofereça a denúncia, é todo um sistema. As estatísticas do Judiciário acompanham a realidade das rodovias estaduais potiguares. De acordo com dados do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, entre os anos de 2016 e 2017, 1.120 novas autuações dessa natureza foram registradas. O cerco aos condutores imprudentes foi intensificado pela Polícia de Trânsito. Realmente a gente tem constatado que todos os dias, nas nossas operações, nós temos utilizado o bafômetro. É uma praxe dos distritos rodoviários estaduais, estarmos realmente submetendo os condutores a esse tipo de exame, principalmente quando ele está voltando da praia ou apresenta algum sinal que realmente a gente pode constatar através do exame. A partir de 20 de abril, se o motorista dirigir sob efeito de álcool e se envolver em homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar, a pena passa a ser de reclusão de 5 a 8 anos. Isso aí se a pessoa estiver dirigindo sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Nas mesmas circunstâncias, se não for o caso do homicídio, mas for uma lesão corporal culposa, essa pena sai de 6 meses a 2 anos e passa a ser de 2 a 5 anos. Além disso, a nova lei em vigor prevê a suspensão do direito de dirigir um veículo. Entre os condutores, a maioria acredita que a medida trará mais segurança ao trânsito. É o mais correto a se fazer, porque cada dia a gente vê acontecendo mais gente morrendo no trânsito por esses infratores, né? Eu espero que todas essas medidas realmente, consigam inibir, porque cada vez mais a gente vê assim esses acidentes acontecendo, a impunidade realmente não ocorre da forma que deveria ser, e eu acredito que sim. Eu acho que traz um benefício muito grande para o trânsito, tendo em vista que a pessoa vai pensar 2 vezes antes de cometer essa infração gravíssima, né? E no próximo bloco do Jornal da Justiça, veja o que mudou nas regras do cartão de crédito. Banco Central muda regras do cartão de crédito para reduzir juros. O Tribunal Superior Eleitoral está de olho nas fake news, as notícias falsas que podem prejudicar um candidato e até mesmo todo o processo das eleições gerais deste ano. Fala sério, você não acredita em tudo que vê na internet, né? Em época de eleição, então, fica tudo mais complicado.
A próxima eleição brasileira vai ser, sobretudo, marcada por essa necessidade do cidadão de assumir-se como responsável não só pelo voto, como pela construção das informações acerca do voto. Você já deve ter ouvido falar de fake news, as notícias falsas, informações que até parecem de verdade, mas não tem nada de verdadeiras. Para pensar, não dá para levar em conta uma mentira criada para prejudicar um candidato ou então para beneficiar outro político. A gente tem que ficar de olho. O Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão especial para combater as fake news durante as eleições. TSE, Polícia Federal, Ministério Público, todo mundo trabalhando contra as notícias falsas. A Justiça Eleitoral tem dois papéis principais. Primeiro, o papel preventivo, que é o rastreamento visando a procurar a fonte de onde emanam essas fake news. E, em segundo lugar, um aspecto repressivo, que é digamos assim, retirar essas propagandas enganosas de circulação e, a posteriori, empreender as punições cabíveis e previstas na lei eleitoral. Então é isso, vamos prestar atenção e não sair acreditando em qualquer coisa durante a campanha. Novas regras do Banco Central para a taxação de juros do cartão de crédito começam a valer daqui a um mês, Rafaela. Pois é, Cadu, especialistas acreditam que a medida pode proteger o consumidor de dívidas, que muitas vezes se tornam impagáveis. Cartão de crédito, nem pensar, pelo menos para a dona Lucinéia, que há 2 anos deixou de usá-lo. Uma bola de neve. Aí vai pagando mil, não paga o máximo, isso vai aumentando. Eu não gostei do cartão de crédito. Não é para menos. Hoje, os juros do cartão de crédito para quem fica inadimplente são de mais de 400% ao ano. Por causa disso, o Banco Central criou novas regras de cobrança. A partir de junho, a taxa do rotativo vai ser a mesma para quem paga o mínimo da fatura e para quem paga um pouco mais. Também ficou definido que cada banco vai decidir qual a porcentagem do pagamento mínimo a ser feito. Antes girava em torno de 15% do total da dívida. Você tem juros muito elevados, aí vence a fatura, você paga só 15% hoje, né? Você fica com o restante da dívida sobre a qual continua incidindo aqueles mesmos juros. Se você se passa mais um mês, você vai ter que negociar com o banco alguma modalidade de financiamento para readequar essa sua dívida, tá? Para tomar um novo empréstimo, em que você vai saber o que vai pagar durante um determinado intervalo de tempo, com juros menores do que os do cartão de crédito, mas não necessariamente baixos. Com essas novas regras, dona Lucinéia até avalia a possibilidade de voltar a ter algum outro cartão para uma emergência. Mas para despesas do dia a dia, o pagamento vai ser feito da forma convencional mesmo. Com dinheiro mesmo, à vista. Vou no mercado, faço compra e pronto. Se não tiver dinheiro, não compra nada. Não compra, porque sem dinheiro não compra nada, né? Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor de Direito do Consumidor, Ricardo Bastos. Aqui, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui conosco. Doutor, uma questão que foi apontada rapidamente é a questão dessa liberação de juros, no caso particularmente de situações como você refinanciar a dívida. Antigamente havia patamares específicos e diferenciados. Isso é apontado por alguns economistas como uma vantagem, mas também já há quem diga que isso pode ser potencialmente perigoso. O que é que o senhor acha? Sim, do ponto de vista jurídico, o que a gente precisa entender é que a liberdade que foi conferida às empresas de cartão de crédito pode ser positiva e pode ser negativa. Antigamente você tinha 2 situações, uma referente ao crédito que era chamado de regular, rotativo regular, e o rotativo não regular. Você tinha índices bem diferentes de juros a serem fixados. O que acontece agora é uma liberdade, uma equiparação nessas 2 linhas de concessão de crédito. O consumidor tem que ficar atento e, mais uma vez, olhar qual a taxa de juros que está sendo cobrada dele no momento em que o cartão oferecer essa repactuação. A liberdade que as empresas têm, ela pode ser positiva ou negativa. Tem que ser avaliado em cada caso concreto. Agora, doutor Ricardo, o que é considerado um juro abusivo, já que agora está liberado, digamos assim? Do ponto de vista, não existe, do ponto de vista da legislação, não existe juros que são totalmente liberados. Tá? O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, eles regulam essa taxa de juros pelo que a gente chama de taxa média de mercado. Entretanto, eu não tenho um patamar objetivo para dizer isso. O caso concreto é que vai definir como que essa taxa vai ser abusiva ou não. As decisões judiciais, elas vêm entendendo
que, no caso do cartão de crédito, existe uma liberdade, entretanto, ela deve estar dentro do que o Banco Central fixa como patamar. Tá? No site do Banco Central você consegue, no site do Conselho Monetário Nacional, consegue definir alguns índices, mas é uma linha de crédito ainda muito dura, uma linha de crédito muito pesada para quando você não efetua o pagamento. Então, o que a gente sugere é que o consumidor avalie bem, pagar de forma integral o seu cartão sempre que possível e, na hipótese dele não conseguir repactuar essa dívida num patamar de juros legais, ele trocar o financiamento do cartão de crédito por uma outra linha de crédito mais barata. Então, ao invés de pagar o mínimo, pagar sempre o máximo, não conseguiu pagar o máximo, parcela. O parcelamento é que tem que ser cuidadoso. É essa situação que a resolução do Conselho Monetário alterou. Tá? O parcelamento com a própria operadora de cartão de crédito pode representar ainda assim um juro muito alto. Então, de repente, às vezes você tem um crédito consignado, você tem um empréstimo comum, um contrato comum junto à instituição financeira ou outra instituição financeira, tá? E você quita esse cartão de crédito. O parcelamento com a administradora de cartão, às vezes, não é a melhor saída. E se houver uma discordância do consumidor em relação ao que está sendo cobrado? Tá. O primeiro passo que o consumidor tem que seguir nessa discordância é comunicar o cartão de crédito e pedir os detalhamentos do que foi pago, do que está sendo cobrado. Essas informações, elas tendem a vir na fatura. É na fatura em que o consumidor costuma saber quanto foi cobrado, qual a taxa de juros, qual o custo efetivo total daquilo que ele está sendo cobrado pela empresa. Nessa hipótese, ele faz um requerimento para o cartão de crédito esclarecer isso e tenta negociar com eles e questionar o que foi feito. Na última hipótese, não conseguir nessa situação, você tem os órgãos de defesa do consumidor, as associações e o próprio Poder Judiciário como um meio para coibir esse abuso. Mas é melhor ele quitar a dívida e perguntar depois, ou ele tenta fazer essa negociação antes mesmo de quitar, até por conta do prazo, da data do prazo de vencimento para o pagamento? O grande ponto dessa dúvida, essa pergunta tem que ser analisada do ponto de vista da prática do que está sendo feito. Eu não posso deixar de pagar uma dívida e discuti-la, seja judicialmente ou administrativamente. Por quê? Porque caso a minha discussão seja infrutífera para mim, eu terei todos os encargos relacionados a isso. E isso pode representar um prejuízo muito grande para o consumidor. O que a gente sugere é, faça seu planejamento, tente fazer o pagamento e, eventual abuso, vá na justiça discutir, inclusive com a possibilidade de ser ressarcida em dobro por uma cobrança. E que a pessoa não gaste mais do que ganhe, né, Cadu? Verdade. Isso, essa é a ideia. Doutor, muito obrigado pela participação, os esclarecimentos e fica a dica exatamente que a Rafaela já falou para você tomar cuidado com as suas despesas no mês. E ainda nessa edição do Jornal da Justiça, no quadro Vem pra Urna, conheça ferramentas do sistema eletrônico de votação. A gente usa assinatura digital em praticamente tudo no sistema eleitoral brasileiro. Não só na urna eletrônica, como em todos os sistemas. Então é muito seguro. Registro digital do voto, zerésima, boletim de urna. O nome é até complicado. A gente até se atrapalha, né? Agora são termos pouco conhecidos da população, mas que são fundamentais para a justiça eleitoral, a garantia de eleições cada vez mais seguras para os brasileiros. É o chamado jargão, né? A finalidade é justamente que os trabalhos eles transcorram de maneira correta para que você possa votar melhor. E no quadro Vem pra Urna de hoje, você vai conhecer algumas das ferramentas do sistema eletrônico de votação. Urnas que não conferiam com o número de eleitores. O TRE anulou as eleições de outubro de 94. Depois da prisão de uma quadrilha que fraudava os votos. Para evitar esse tipo de problema, a Justiça Eleitoral criou a urna eletrônica. Chegou o momento em que se devia atingir o eleitor, ou seja, fazer com que o eleitor registrasse eletronicamente seu voto, evitando qualquer fraude, qualquer substituição da sua vontade. Para tornar o sistema eletrônico de votação seguro e inviolável, vários mecanismos são utilizados. Todo o programa da urna fica disponível para conferência antes da lacração e é assinado digitalmente por técnicos da Justiça Eleitoral e representantes de partidos políticos, Ministério Público e sociedade civil. A gente usa assinatura digital em praticamente tudo no sistema eleitoral brasileiro. Não só na urna eletrônica, como em todos os sistemas. Então é muito seguro. Também tem a emissão da zerésima, um documento que sai assim que a urna é ligada e garante que não tem nenhum voto no equipamento.
Além disso, durante a eleição acontece a votação paralela. Urnas são sorteadas e levadas para um local onde os votos são filmados. Desse jeito, é possível ter certeza que a urna está funcionando perfeitamente. Para deixar tudo ainda mais seguro, os votos dados na urna eletrônica também são gravados no registro digital do voto. Uma tabela onde a escolha de cada eleitor é armazenada e depois embaralhada para evitar a quebra do sigilo. Mas o resultado da eleição no registro digital deve ser o mesmo do boletim de urna. Aliás, você sabe o que é isso? A urna encerra, imprime esse boletim de urna que tem as informações de município, zona, seção, a UF, candidatos que foram votados com as suas quantidades de votos, os votos de legenda, os votos de cada partido. Quer dizer, na verdade, é um extrato do que houve na urna, é a apuração daquela sessão. Antes de cada eleição, é realizado o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Especialistas são convidados para virem ao Tribunal Superior Eleitoral e tentar quebrar as barreiras de segurança da Justiça Eleitoral. Gente, faltou o mais importante. A urna eletrônica não tem nenhuma conexão com a internet. É impossível para um hacker entrar no equipamento. E os votos são armazenados em mídias digitais e transmitidos para totalização em uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral. Várias barreirinhas de segurança, digamos assim, encadeadas que tornam a fraude inviável. E isso é evidenciado nessa história de 20 anos da urna eletrônica, onde não há sequer um registro de fraude, várias suspeições, todas elas devidamente investigadas e não há nenhum registro de fraude comprovado. E uma novidade nas eleições 2018. As urnas eletrônicas vão passar por uma auditoria 1 hora antes da votação. Os aparelhos auditados vão ser escolhidos por amostragem e de forma aleatória. A medida vai trazer ainda mais transparência ao processo de votação. Se você acompanha a programação da TV Justiça na internet, fique atento a uma novidade que chega para facilitar e melhorar ainda mais a nossa comunicação com você que está do outro lado da tela. É o TV Justiça Oficial no YouTube. Tanto faz se é no computador, no laptop, no tablet ou no smartphone. A TV Justiça está online e pode ser assistida em qualquer lugar. E agora com uma novidade. Toda a programação vai estar disponível em um único canal no YouTube. Basta acessar o TV Justiça Oficial. Seja bem-vindo ao canal oficial da TV Justiça. Desde 2002, a TV Justiça deixa o Poder Judiciário mais pertinho de você que está aí em casa. E natural que com tanta tecnologia disponível a gente fique ainda mais presente. Agora é só se cadastrar no novo canal para receber as notificações de tudo que você quer conferir por aqui. A audiência da TV Justiça na internet é muito significativa. Nesses 16 anos, já foram mais de 43 milhões de visualizações, quase 230 mil inscritos. Em sessões importantes no plenário do Supremo, já batemos o recorde de mais de 170 mil pessoas ao vivo, online. Hoje, a TV Justiça tem um canal para cada programa. A ideia é reunir isso tudo num único canal. Ele vai encontrar todos os programas da TV Justiça e as matérias de todos os jornais, listadas em playlist, que é o novo TV Justiça Oficial. Antes, ter acesso ao resultado de um julgamento ou ao assunto de um processo era trabalhoso. O professor Ricardo lembra bem. Se precisávamos de qualquer tipo de pesquisa, precisávamos nos deslocar fisicamente até o tribunal para poder, com a ajuda de algum auxiliar da Justiça, buscar essas informações que estavam em arquivos físicos. Hoje não, hoje na tela da internet, no próprio smartphone, você tem acesso a esses tribunais e é em tempo real. A TV Justiça tem mais do que uma missão de informar. Passou a ser também ferramenta de apoio às faculdades de direito. E com um canal oficial de acesso rápido, essa aprendizagem pode ser ainda mais eficiente. Os professores, juntamente com os alunos que irremediavelmente estão dentro das tecnologias, dentro do YouTube, dentro de absolutamente todos os canais tecnológicos, é exatamente os professores poderem guiá-los de forma que eles se utilizem da informação de uma forma adequada, correta, que contribua, digamos assim, para o diálogo e para o aprendizado de forma adequada.
Os alunos, eles nem carregam mais o código, né, para as aulas, eles têm acesso online, então tem todo um incentivo para se manter atualizado, a questão da TV Justiça, dos julgamentos serem televisionados, então está todo mundo acompanhando. Com essa facilidade, todo cidadão é beneficiado. É uma excelente ferramenta, né, e não só para o estudante, mas para a população também. É um meio que aproxima, né, as pessoas comuns, os estudantes, do direito em si, de como o direito é exercitado, como ele é praticado. Acho que é uma ferramenta que só vem acrescentar. TV Justiça conectada com novas tecnologias e com modernidade, né, Cadu? Exato. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. Faz parte dessa tecnologia, dessa interação com o telespectador. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 992606116. E o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e a Rafaela volta amanhã. Boa tarde.